E aí pessoal, tudo jóia? Bom dia a todos, eu sou Marcos Vinícius da Investor e vamos falar um pouco sobre essa certificação? Certificação que agora tem que ter o Conselho Fiscal, Conselho Deliberativo, Comitê de Investimentos, o dirigente, certo? Então todo mundo aí vai ter que fazer essa prova de certificação. Tem os prazos, a questão dos prazos de titulação e outras questões a mais, eu vou abordar em outro vídeo. Aqui eu quero falar sobre a prova, como que surgiu, como que ela é e como te preparar da melhor forma. Eu já preparo as pessoas há 16 anos para CPA 10, para CPA 20, para CGR-PPS e vou ajudar você nessa, ok? Eu sei que é difícil, né? Você primeiro juntar comitê, conselho fiscal, atuante e tal, depois fazer com que eles passem na prova, né? Mas fica tranquilo que a certificação é bem interessante, são matérias que é legal da pessoa saber, porque ela vai ter uma visão geral muito boa do instituto e todo treinamento é bom, né? Todo treinamento, todo ensinamento aí, pessoa garear ensinamento é interessante. Vamos primeiro falar o seguinte, como que nasceu essa história? Tá ok? Só dar um contexto bem rápido para vocês aí sobre como que foi isso daí. Bom, existe essa lei aqui, a 9.717, que fala exatamente sobre no seu... Olha lá, o que é a lei 9.717? Olha lá, foi criada em 98, é lei, hein? É lei. Então fala sobre as regras de organização de um instituto de previdência, de um regime próprio de previdência, pode ser um fundo também. E no artigo 8º, no artigo 8º-B, que foi instituído por uma lei agora de 2019, a lei 13.849, olha o que ele fala aqui, ó, possuir certificação e habilitação comprovada nos termos definidos em parâmetros gerais. Então eles criaram isso daí, ó, tem que fazer uma certificação. Aí o pessoal fala, mas o que vai ter na certificação? O que a gente pode abordar? Que certificação é essa? Porque não tem, né? A gente estava quebrando o galho com CPA 10, CPA 20, CGR-PPS, mas qual é a certificação? Aí, dessa lei de 2019 aqui, 13.846, que deu uma atualizada, né, na lei 9.700, teve essa portaria, a portaria número 35, que abriu consulta pública. Em outubro de 2019, eles abriram uma consulta pública, olha lá, ó, abre o processo de consulta pública para apresentação de sugestões ao conteúdo da minuta da portaria que dispõe sobre os parâmetros gerais do artigo 8º-B. Então ele abre espaço, você fazia um cadastro lá, você podia mandar no e-mail as suas sugestões. Então muita gente, né, faz essas consultas públicas, são interessantes. Então muita gente foi lá e fez o cadastro. Eu acho que é isso, eu acho que precisa disso, eu acho que precisa daquilo. É bom abordar dessa forma. Muita gente que conhece muito de regime de previdência foi feito isso. Aí abriu e depois teve uma portaria. Olha só, essa portaria aqui é de outubro de 2019, que falou sobre a abertura da consulta pública. Depois disso, teve uma outra portaria. Essa portaria aqui é a de 2020, já falando o quê? Depois que foi feita aquela consulta pública, né? Aquela consulta pública bonitinha lá. Olha aqui, ó. Compete à Comissão de Credenciamento e Avaliação do Progestão, RPPS, de que trata o artigo 2º da portaria 3, analisar os pedidos de reconhecimento das entidades certificadoras e do conteúdo da certificação. Então o que essa portaria falou? Falou que o Progestão RPPS é o que vai cuidar da matéria da certificação, porque lá naquela consulta pública levantaram o que precisaria ser abordado, né, numa certificação, o que precisa cair, quais são os conceitos, quais são, né, os temas que o pessoal precisa saber, né, tal. Aí depois, pô, agora quem que vai administrar? Jogaram no colo do Progestão. Tá aí, ó. Aí aqui, essa portaria, na verdade, ela é interessante para todo mundo, a portaria 9.907, porque ela fala sobre os parâmetros para gestor de recursos, dirigentes, conselho fiscal, conselho deliberativo, por como que eles têm como que eles têm que entrar num regime próprio em termos de certificações, em termos de conduta ética, em termos de como que funciona, eles dão uma parametrização sobre isso, ok? E aí eles jogaram no colo do Progestão. O Progestão, se você for ver esse comitê de Progestão, nós estamos em 2020. Em 2018,
Com essa portaria aqui, ó, 31 de janeiro de 2018, eles já fizeram o progestão. Eles já criaram aqui, ó. Pode ver se a gente for aqui. Artigo 2º. Fica constituída a Comissão de Credenciamento e Avaliação do Progestão RPPS, que terá como atribuições... Aí um montão de atribuição dele, né? Analisar os pedidos, receber e analisar e decidir os requerimentos de credenciamento. Ele que vai cuidar desse credenciamento, né? Então, aqui já falou certinho que é o progestão que vai cuidar disso. Primeiro fala que o progestão tinha que cuidar dessa parte de certificação. Aí tem aquela portaria lá, 9.907, que fala, é o progestão que tem que escolher, que tem que fazer toda essa história, certo? E no final das contas, teve a portaria de 2 de dezembro de 2022, dia do meu aniversário, ó, 2 de fevereiro de 2022, teve autorizando a divulgação do primeiro manual do progestão, desse comitê de progestão sobre as certificadoras, sobre a certificação, ok? Então houve esse caminho, né? O primeiro, a lei falando que precisava ter uma certificação, depois uma consulta pública, depois que da consulta pública definiu quais são os assuntos, quem que vai cuidar disso. Aí tem 2 portarias aí falando que isso daí é trabalho do progestão, do comitê de progestão lá, instituir o progestão, né? Progestão tem pessoas da Conaprev, tem o pessoal da Secretaria da Previdência, tem o pessoal que manja aí de regime próprio. E aí depois fizeram o Diário Oficial da União, aí, agora, 2 de fevereiro de 2022, falando da divulgação. E aí o progestão mandou o manual. Olha o manual aqui, ó, que estava lá na portaria. Tá esse manual aqui de certificação, certo? Olha lá, ó. E já põe na testa dele lá, ó, é Ministério do Trabalho e Previdência, Secretaria da Previdência, Subsecretaria dos Regimes Próprios Social, é um manual de certificação profissional. Então é esse manual que, se você for entrar lá no site da Secretaria da Previdência, e depois se você quiser entrar no meu site também, tem ele lá, ou se você entrar no site isso daí tá rodando pra caramba, é só colocar lá no Google que você vai achar. E esse manual aqui, ele fala o que vai cair na prova, certo? Como que cai a prova, dos mínimos detalhes, né? Se a gente for ver aqui, ó, a introdução, para que serve, a certificação, e aí o que interessa pra gente é esse conteúdo da prova, né? Aí tem forma de você fazer a prova só pela nota. Você vai lá e faz a prova só pela nota. Tirou acima de tanto por cento, lá 50%, passou. Tem a certificação. A outra forma é se você quiser colocar, além da prova, o seu tempo no RPPS, isso conta. Ou se não, se você tiver uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, tiver outras certificações, então é um outro tipo de certificação. A prova é a mesma, na verdade, isso daí vai te ajudar na pontuação. Mas não vamos entrar nisso não, vamos entrar direto na prova, que eu quero... A prova é o seguinte, você tem o nível aqui, dirigente. O dirigente, quem que é o dirigente? O dirigente é a gente chama de presidente, superintendente, diretor financeiro, é o cara que assina ali pelo instituto, certo? Então o dirigente, ele vai ter uma certificação para ele. Dele tem o nível básico, nível intermediário e nível avançado. E vai mudando a complexidade da prova. Você pode tirar dirigente nível 1, nível 2 ou nível 3, certo? O comitê de investimentos, aí que faz política de investimento e tal, delibera sobre investir, também tem o nível básico, o nível intermediário e o nível avançado de prova. Eu fiz o nível avançado da prova, passei, tranquilão, né? Depois eu mostro para vocês num outro vídeo como que foi essa, né? Como que foi essa prova, que caiu, como que foi o esquema. Mas enfim, tem isso daí. Então, olha aqui, ó, nível básico, nível avançado, nível intermediário, esse é do dirigente. A maioria vai ficar nisso, até o próprio comitê do progestão tá falando assim, faz o básico. Fazendo o básico já vai valer. Depois pelo porte, porque depende também do porte do instituto, tá? Dependendo do tamanho, você vai fazer o básico, você vai ter que fazer o avançado, ou vai ter que fazer o intermediário. Mas todo mundo está indo para o básico no começo, né? Então, ó, tem o nível básico para dirigente, o nível intermediário, o nível avançado. Olha lá, dirigentes, tá vendo? Mas o conselho deliberativo, ele só tem o nível básico e o nível intermediário. O nível básico está aqui e o nível
Olha lá, e o Conselho Deliberativo nível intermediário. O fiscal também é a mesma coisa, tá? Tem o nível básico e o nível intermediário. E o Conselho Deliberativo, o Comitê de Investimentos, desculpa, o Comitê de Investimentos tem o nível básico, nível intermediário e nível avançado, certo? E aí como que eles fizeram? Eu vou entrar em um deles só e depois eu fiz um resuminho legal para vocês sobre tudo isso. Vamos lá para a página 48. Aqui, ó. Página 48, tal, né? Então aqui o que eles fizeram? Eles colocaram aqui, nós estamos vendo, né? O nível básico, dirigente, ok? Aí nós, a Seguridade Social, eles começaram a colocar o tema, a matéria que vai pedir do tema e quantas questões caem na sua provinha lá, entendeu? Então, ó, nível Seguridade Social, aí regime próprio de previdência, vai perguntar outras coisas, cai 5 questões, plano de benefícios, plano de custeio, gestão atuarial, gestão de investimentos, cai demais, olha lá, gestão de investimentos, 10 questões, gestão contábil e tal, e por aí afora até chegar aqui no 17º, né, são 60 questões, e o básico você tem que acertar metade dessa prova aí, ó, tem que acertar 30 questões, entende? Aí você fala, nossa, é muita matéria, cara. Gente, eu que fiz a apostila, eu que trabalhei, eu que já dei o curso, o pessoal já passou na prova, eu fiz a prova, passei, eu falo o seguinte para você, tem muitos módulos aqui que se repetem. Vou dar um exemplo aqui em cima do que eles estão falando. Até eles vão ouvir esse vídeo aqui, eles vão falar, é mesmo, hein? Vamos mudar. Mas olha só, tá vendo esse 8º aqui, ó? Tá falando do artigo 8º, ó, responsabilidade fiscal e previdenciária, né? Aí tá lá, artigo 8º, pá, lei e tal. E órgãos de fiscalização. Aqui também fala a mesma coisa, ó. 8º, essa lei aqui pede direto. E a lei é curtinha, esse artigo 8º, 8º A e 8º B, curtinha. Então, aqui pede isso, certo? Lá em cima pede isso, regulação e fiscalização. Aqui, ó, responsabilidade fiscal. O de regulação e fiscalização também. Eles falam muito aqui, ó, Tribunal de Contas, Poder Legislativo, Ministério Público e tal. O controle interno e externo também fala sobre isso. Ok? Então tem muitos módulos que eles se repetem. Aí você fala, ah, Marcos, mas pergunta de forma diferente. Cara, fiz a prova lá, é a mesma coisa. O que o Tribunal de Contas faz? O que o Ministério Público faz? Entendeu? O que a Secretaria da Previdência faz? Não tem muito o que inventar aí. Eu, como dou muito curso para a Ambima, para CPA 10, CPA 20, a gente já sabe como que funciona a montagem da prova. O que eu fiz para vocês para ajudar, certo? Primeira coisa, você faz uma grade, depois que... Olha aí, então chega aqui, né? Vocês estão vendo aí o índice. Então, olha só como que fica isso na prática. Aqui o que eu coloquei para vocês? Dirigente, Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos, tá vendo? Nível básico, aqui é o quantas questões caem de cada módulo. Ok? Então, olha só, vamos esquecer esse intermediário e avançado, cara? Porque intermediário e avançado, vou colocar aqui, ó, pum. Vamos focar primeiro no básico, depois é só complemento, tá? Ó, tem o intermediário, pode ver que o Conselho Deliberativo e o Fiscal só vai até o intermediário, ó, o comitê aqui, ó. Entendeu? Então, na verdade, olha, se a gente começar a colocar assim, a gente vê o seguinte, das matérias que tem, que a gente pode enxugar também um pouco essas matérias aqui, e pouquinha coisa de cada matéria que eles pedem, né? Eles querem que você tenha uma visão ampla, certo? O dirigente é o cara que vai ter que ficar em todas as matérias, quase todas. Tá vendo? Então aqui é o que cai de cada prova, o que cai na prova de cada questão. Se a gente for ver, olha aqui, ó. Daqui, básico, cai 60 questões. Você tem que acertar 50%. Então aqui você tem que acertar 30 questões desse daqui. 30 questões, ó. O avançado e o intermediário, você tem que acertar 70%. Então aqui você teria que acertar 7 vezes 7, 49 questões. E no outro aqui, 56 questões. Entendeu? Então, além de cair mais questões, você tem que acertar mais nos outros. Mas a matéria basicamente é a mesma. Depois tem algumas diferencinhas aí, mas se você dominar essas matérias básicas aqui, o resto é complemento. Então, olha só, o básico, depois temos o Conselheiro Deliberativo. Você vê que tem matérias que não caem para o Conselho Deliberativo, tipo gestão contábil. Olha essa outra aqui, ó, compensação previdenciária.
Olha outro aqui, ó, compliance e ética. Não cai. Conselho fiscal também, ó. Tem umas que não cai. Plano de benefícios não cai, ó. Qual que é essa outra aqui? É compensação previdenciária não cai. Compliance e ética não cai. Então dá para você montar um treinamento onde que você não precisa que todo mundo assiste tudo até o final do curso e tal. Olha o comitê de investimento também. Tem muitas matérias que não caem para o comitê de investimento, para a prova dele. Ok? Então, para facilitar, o que eu fiz? Disso daqui, como eu saquei isso daqui, certo? E comprovado, porque como eu falei para vocês, fiz a prova, mandei aluno lá para fazer prova, o pessoal fez com força, tá passando, tá tranquilo. O que acontece? Você já começa a trabalhar dessa forma, ó. Vou mostrar aqui uma apostila que eu fiz. Aqui é a apostila minha, nível básico, né, de CPR e PPS, tal. O que acontece? Você já vai montando Isso, deixa eu pôr assim que fica melhor. Olha aqui, ó, você já monta o treinamento da seguinte forma. Primeiro você tá toda a matéria que cai para todo mundo, certo? Depois você dá 2 matérias que só cai para o comitê, mas por quê? Para você já liberar o comitê. Então no 7º módulo o comitê já, ó, se quiser. É bom sempre assistir a aula toda, certo? Mas, entretanto, a gente já falou, comitê, tá de boa, já assistiu tudo que caía para você. Até no meio do curso dá uma descansadinha aí de 4 horas para o pessoal do Comply. Aí depois o que acontece? Aí você assiste aqui o Conselho Fiscal, ele vem até aqui, ele dá um tempinho aqui, ó, pro 2 não assiste, ó, não precisa assistir essas 2 matérias, e aí depois fica só o Conselho Deliberativo para nós aqui, ó. O Conselho Deliberativo não precisa assistir essas 2. Então, no meio do curso aqui ele para 2 horas, sair mais cedo, ó, sai mais cedo, tal, e no outro dia ele volta e assiste só o que falta para ele, depois ele vai embora e o dirigente assiste a última aula. Com isso, você consegue não cansar todo mundo em 3 dias e meio, 4 dias, você dá a matéria toda. A matéria é bom você sempre trabalhar com exercício, então você faz uma apostila, onde que você coloca os slides, né, a matéria, Seguridade Social, primeiro módulo, você mostra o que vai cair, olha lá o que vai cair, quanto que vai cair de cada questão para cada um, certo? Aí você dá a matéria e sempre no final da matéria, questões, né, gente? É bom você sempre treinar, não adianta você ficar só falando que nem um papagaio lá, o cara não vai decorar, entendeu? Faz, ó, olha aqui, ó, questões, 10, 20, 30 questões no final de cada módulo, para você ir lá e arrebentar na prova, beleza? Então é isso, primeiro vídeo sobre isso, mais para dar uma luz e falar que o bicho não é de várias cabeças, bicho de 7 cabeças, não, bicho de 2, 3, molinho para nós. Valeu? Até a próxima.